Uma nova abordagem sobre a política de Rondônia e de todos os acontecimentos no Brasil. Podcast Resenha Política, com o jornalista Robson Oliveira. Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Resenha Política. Nos acompanhe sempre pelo site Rondônia Dinâmica, pela TV Rema, sábado e domingo, e pelo nosso canal no YouTube Resenha Política. Também compartilhe lá as nossas plataformas no Instagram, Resenha Política. Faça isso, convide seus amigos para assistir. Toda semana nós brindamos o nosso público, a quem nos acompanha, com duas grandes entrevistas. E hoje eu tenho uma grande satisfação de receber em nossos estúdios o presidente da Federação das Indústrias de Rondônia, meu amigo, queridíssimo amigo Marcelo Tomé. Marcelo, seja bem-vindo, é um prazer no nosso podcast recebê-lo. E vou logo perguntando, Marcelo Tomé, quanto tempo está aqui em Rondônia? Como é que tu ascendeu à presidência da Federação das Indústrias de Rondônia? Tá tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo em paz, Robson. Para mim é um grande prazer estar aqui com você. Você que é um grande comunicador do estado de Rondônia e decidiu preencher uma lacuna na comunicação do nosso espaço, propondo esse programa e esse veículo que comunica com todo o estado, com todo o Brasil, na medida em que ele fica à disposição por meio da internet, que tem um alcance extraordinário. Então, manda o pessoal lá compartilhar. Certamente compartilharemos. Então, para mim é um grande prazer e uma honra poder estar nessa bancada aqui, que já tem, apesar da jovialidade do programa, um histórico de ótimas entrevistas. Eu estou em Rondônia há 25 anos. Saí do Rio de Janeiro, recém-formado, e vim para Rondônia. Sempre quis desbravar a fronteira do Brasil e sempre achei que o meu lugar era fora de grandes centros urbanos, podendo exercer minha atividade profissional e empresarial na plenitude. Por isso eu busquei um lugar que estivesse em desenvolvimento e que me oportunizasse experimentar várias possibilidades para além do que os grandes centros muitas vezes restringem sua atividade profissional. Aí tu aproveitasse o ensejo, experimentasse o açaí, o tambaqui? Certamente, bebi muita água do Madeira e hoje sou apaixonado por Rondônia, inclusive fui brindado com o título de cidadão honorário, outorgado pela Assembleia Legislativa, das mãos do deputado Ismael Crispim. Enfim, sou rondoniense hoje, meus filhos nasceram aqui, aqui estão meus negócios, toda a minha atividade empresarial, e por causa disso eu acabei ingressando no Sindicato da Construção Civil há muitos anos atrás, discutindo a cidade de Porto Velho, discutindo o setor da construção civil, e, enfim, o fazer sindical... Foi só um pulo para me levou à Federação das Indústrias de Rondônia, já faz um tempo que eu estou lá. Como é que está a indústria de Rondônia? Ainda é incipiente, a gente sabe, mas como é que... Mas é um estado de negócios, é um estado do agronegócio, é um estado onde a indústria de transformação começa a engatinhar. Como é que estão essas atividades econômicas? Estão indo bem? A Fiero tem participado, tem atuado junto aos seus associados? Certamente. Hoje a gente tem tido um crescimento expressivo no número de indústrias ativas, indústrias de diversos setores. Hoje são cerca de 5.700 empresas industriais no estado de Rondônia que estão ativas, gerando 57 mil empregos diretos e contribuindo algo em torno de 15% a 16% do PIB do estado. PIB que ano passado foi da ordem de 8 bilhões de reais, já é um crescimento significativo se a gente comparar com a série histórica e com a taxa de crescimento do PIB nacional. Que foi positivo, inclusive, ano passado, nos últimos 2 anos, contrariando todas as expectativas. Todos os economistas. Todos os economistas. Mas sim, eu acho que o setor industrial de Rondônia vem se desenvolvendo fortemente, principalmente pelo que você disse, na verticalização da produção primária. O que significa isso? A transformação do grão, da carne, do gado bovino, em produto, muitas vezes um produto acabado, seja carne para exportação, seja indústria de ração animal, por exemplo. Nós já temos? Muitas e muito competentes e de ótima qualidade. Isso foi possível pela expansão da produção agrícola no estado de Rondônia, produzindo grãos, soja e milho, fundamentalmente. Então, quando eu assumi a Fiero, salvo engano, eram 3 empresas de ração animal, de nutrição animal no estado de Rondônia. Hoje são mais de 40.
Cresceu. Inclusive produzindo ração para pet, ração para gado, né, para grandes, para pequenos. Então há uma diversificação significativa da produção industrial no estado, madura e competente. A nossa piscicultura também teve teve um crescimento significativo, inclusive com abertura de mercado. Né? Não faz muitos anos que, com o apoio da Fiero, do governo do estado, conseguimos abrir mercado para o peixe de Rondônia e ele agora acessa já diversos mercados. Rondônia exporta para mais de 90 países. Isso o pescado? Não. Toda a pauta de exportação. Toda a pauta de exportação. Eu sei que a carne bovina, a Rússia... É o carro-chefe. O carro-chefe é a carne bovina. São 15 milhões, né, praticamente, me parece. O rebanho? De rebanho, nosso. Esse número não é exato, mas ele varia entre 15 a 16 milhões de cabeças no estado. É enorme. É enorme, e o que é legal, o que é importante ser ressaltado é que é uma pecuária que avança significativamente na qualidade, na produtividade, ou seja, cada vez eu preciso de menos área para produzir mais cabeças, né? A intensificação produtiva na pecuária em Rondônia cresce a passos largos. E o que não é verdadeiro afirmar, pelo menos o setor estruturado, o setor formal e que busca a exportação como mercado, cumpre as regras. Então também não é justo a gente colocar todos os produtores agrícolas, todos os produtores rurais e todos os frigoríficos na mesma vala comum de que a produção pecuária na Amazônia derruba a floresta, grila terras. Você tem, sem dúvida nenhuma, eu não estou aqui relativizando atividades ilícitas, mas já há uma parcela muito importante, relevante, de produtores que respeitam a legislação, que têm consciência ambiental e que estão buscando melhorar cada vez mais seu perfil produtivo. Marcelo, essa é a grande discussão hoje no mundo, as mudanças climáticas, a questão ambiental, e quer queira, quer não, pesa sobre o setor agrícola e pecuária de Rondônia críticas em razão do avanço desse desmatamento, principalmente para as reservas, seja reservas indígenas, reservas biológicas, as reservas protegidas por lei. Você me diz que boa parte hoje do empresariado desse setor do agronegócio, ele já tem essa consciência ambiental. Mas o que a gente vê aqui em Rondônia, na prática, não é bem assim. Você tem um poder legislativo fazendo legislações para cada vez mais diminuir essas reservas e obrigando o Ministério Público e ao Supremo Tribunal Federal para declarar essa legislação, esse conjunto de legislação produzida pelos nossos deputados estaduais inconstitucionais. Isso é um fato. O que é que você diz isso aí? Eu acho Vocês acompanham isso? Acompanhamos, até porque isso impacta diretamente num dos principais setores industriais, que é o setor de carne, né, dos frigoríficos. E o encadeamento produtivo e a rastreabilidade do gado está cada vez sendo mais exigida pelos mercados consumidores e pelas regras internacionais. E por um ator... Não é só a questão sanitária, não. A questão sanitária é basilar para você poder acessar qualquer mercado. Né? E, finalmente, Rondônia, faz 2 anos talvez, conseguiu homologar algumas plantas para acessar diretamente o mercado chinês, que é um mercado que tradicionalmente paga um pouco mais, e isso teve um impacto muito positivo na nossa pauta de exportação e no volume financeiro das nossas exportações. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa, de fato, fazer uma escolha. Qual é o posicionamento estratégico de Rondônia? Uma economia tradicional e que transgride algumas regras e que, principalmente, não considera no seu regramento, na sua prática, no seu comportamento, as melhores práticas de sustentabilidade, buscando aproximar a nossa produção ao que há de mais moderno e melhor do ponto de vista de mercado consumidor? Isso daqui a pouco, esse tipo de prática que retarda a definitiva solução e equação para um modo produtivo sustentável no estado de Rondônia, pode restringir o acesso, a partir de Rondônia, dos melhores mercados. Mas o que eu tenho certeza, e isso a gente tem acompanhado de perto pelo que eu tenho feito a partir do Instituto Amazônia Mais 21 e da Facility de Investimentos Sustentáveis. Quem vai mudar e quem está acelerando e catalisando essas mudanças numa velocidade muito maior do que previmos é o setor financeiro. Se você não cumpre as regras ambientais, se você continua produzindo
em área irregular, você não vai acessar crédito. Isso é definitivo. Pegando um carona aí no que você está falando, tem crédito hoje, é fácil acessar esses créditos hoje. O pequeno produtor, os grandes a gente sabe que é óbvio que tem, né? Mas porque nós temos também, além das restrições ambientais, nós também temos um grande problema que é a escritura, que é a titularidade da propriedade. E para ter acesso a crédito, você tem que ter essa titulação. É verdade. É verdade. Não está fácil. Você tem vários programas do governo federal. O BASA tem uma parcela significativa de contribuição ao fomento no estado de Rondônia, em toda a Amazônia. É o grande parceiro da produção em toda a região. Mas para algumas camadas de negócio e tamanhos, portes de empresa, seja do agro, seja urbano, industrial, o crédito não é fácil ser alcançado. Por isso, decidimos criar a Facility de Investimentos Sustentáveis. Qual que é a grande dificuldade? O que é a Facility? Facility de Investimentos é uma plataforma que funciona como uma ponte. Na Fiero? Não, é a partir da Fiero. Então, acho que é importante dar um passo atrás aqui para que todos possam compreender. A partir das federações de indústria de toda a Amazônia Legal, as 9, junto com a Confederação Nacional da Indústria, decidimos criar um movimento chamado Instituto Amazônia Mais 21. Qual o objetivo? Desenvolver a Amazônia a partir dos negócios sustentáveis. Ao longo desses 25 anos, Robson, eu aprendi e entendi que a correta equação da Amazônia é a economia. Enquanto a gente tiver fome, atraso, o menor IDH do Brasil e escassez, a floresta vai ser agredida para a busca de sobrevivência. E quem tem no seu DNA o crime, o ilícito, ele se aproveita dessa miséria humana para estimular ainda mais e expandir suas atividades irregulares. Sim. Ou seja, eu entendi que a equação para a Amazônia é economia. É prosperidade, é emprego formal, são empresas ocupando o território amazônico com atividades formais, legais, gerando bons empregos, gerando inclusão socioeconômica. Do contrário, o espaço fica aberto para atividades ilícitas e criminosas. Então, a nossa agenda é buscar substituir, ou ocupar, melhor dizendo, o território amazônico com atividades regulares, formais, sejam industriais, sejam de turismo, seja quais setores portadores de futuros ligados à economia de baixo carbono, à economia verde. Para que isso seja possível, o que nós propusemos, o que a gente entendeu? Precisava juntar dinheiro com as iniciativas, com os empreendedores da Amazônia. Aqui eu faço o gancho, respondendo a sua pergunta, de que não é fácil acessar o crédito na Amazônia, principalmente para o pequeno. Agora, existe muito recurso disponível para a Amazônia. Falta conectar isso. Isso é a Facility de Investimentos Sustentáveis. Por isso, a gente funciona em São Paulo, bem pertinho da Faria Lima, buscando traduzir para investidores, para o setor financeiro, o que é operar a Amazônia. Como é que o camarada tira o risco das operações e disponibiliza crédito para a região, ao tempo em que a gente abre aqui uma agenda robusta de assistência técnica para desenvolvimento de projetos, é pegar na mão do produtor rural, pegar na mão do empresário local, ajudá-lo a preparar um bom projeto que, de fato, destrave o capital para financiamento da produção na região. Isso é Facility Investimentos em poucas palavras. E isso a gente já está em operação. Marcelo, quer queira, quer não, quando se fala em industrializar a região amazônica, em razão do que vem ocorrendo, principalmente no setor mineral, né, o setor na garimpagem, no garimpo do ouro, que chega, na verdade, o que tem feito na Amazônia é um desastre ambiental, é um negócio literalmente desastroso. Não há uma exploração das nossas, pelo menos até agora, de forma racional, de forma preocupada em não impactar tanto quanto se tem hoje na questão ambiental. Porque qualquer atividade vai ter impacto. Agora, você tem que minimizar esses impactos. E o garimpo, somente em Rondônia, lá em Roraima, e por onde passa, só faz...
Eu te pergunto, como industrializar se você tem uma boa percentual de pessoas e de empresários que está por trás disso, que terminam financiando essas atividades ilícitas? Só pensando no lucro. Eu concordo com você, eu acho que tem gente mal intencionada que está em busca do lucro, e o lucro a qualquer preço. Isso é uma agenda velha de Amazônia e de Brasil. A gente, de fato, precisa evoluir e precisa virar essa chave da leniência estatal em relação ao cometimento de crime, seja na Amazônia ou seja fora da Amazônia. Agora, a gente precisa de novos marcos legais. Eu acredito que o ambientalismo foi importante num determinado momento para nos ensinar o que não pode ser feito e o que pode ser feito. Só que essa agenda precisa evoluir para como fazer, e não mais uma agenda paralisante que impede que determinadas legislações evoluam, que o pensar em infraestrutura na Amazônia seja proibitivo, como se a infraestrutura na Amazônia fosse o grande elemento de estímulo à destruição da floresta. Então a gente precisa modernizar como a gente se relaciona com a região, como a gente enxerga as possibilidades da região, como a gente pensa projetos para a região, ao tempo em que a própria legislação precisa ser mais moderna para garantir que quem quer trabalhar direito possa. Por quê? O fato de ser proibido mineração em terra indígena significa que não acontece? Pelo contrário. Sim. Os grandes exemplos de destruição de reservas minerais, de agressão aos povos originários, acontecem exatamente em terras demarcadas. Agora, a gente vai continuar proibindo a exploração por meio de um CNPJ que vai tirar a licença ambiental, vai ter plano de mitigação. Você é favorável à exploração dessas reservas? Eu sou favorável que a gente discuta um novo modelo. E se isso parar em pé, depois de uma ampla discussão de toda a sociedade, com responsabilidade e foco para garantir que a gente tenha um modelo diferente do atual, porque o que eu não concordo é com o modelo atual. Se eu estiver errado na interpretação, fica à vontade. Você quer dizer o seguinte, que não adianta apenas um conjunto de legislação restritiva, tendo em vista que hoje você tem tecnologia e pode compatibilizar o desenvolvimento da região, das pessoas, economicamente, com a preservação ambiental. Em síntese, é isso. Você tem tecnologia hoje para explorar, independente de ser que a região é a Amazônia, seja a Amazônia. Eu vou começar respondendo por uma colocação que você acabou de fazer. Toda atividade econômica, toda atividade empresarial gera impacto. Agora, na medida em que você tem uma atividade formal, você vai continuar tendo impacto, mas você tem como mitigar, você tem uso de tecnologia, você tem responsabilidade, a riqueza produzida por aquele negócio, ela é compartilhada pelo dono da terra, pelo Estado brasileiro que vai receber seus impostos. Ou seja, a atividade formal é o que responde a essa equação. Não é pode ou não pode fazer, porque o fato de ser proibitivo ou restritivo não significa que não está sendo feito. Sim. Só que a gente está perdendo riqueza, criando mazelas sociais aos povos originários e enriquecendo muito poucos, destruindo a floresta. Essa equação faz sentido? Não. O que a gente propõe, de fato, é discussão para um novo modelo. O Canadá tem na sua base econômica a mineração. E grande parte da mineração no Canadá ocorre em terras indígenas. Só que exploração feita por empresas com capacidade técnica para fazê-lo, com responsabilidade socioambiental, desenvolvendo negócios formais. E os povos originários canadenses usufruem da riqueza gerada, muitos empregados nos negócios ou recebendo os royalties dessas explorações. E é um dos países que mais exporta madeira também, né? Eles sabem preservar e explorar a madeira de forma racional. Perfeito, Robson. A gente precisa avançar das limitações impostas na lógica ambientalista para uma agenda de desenvolvimento sustentável responsável. Como fazer exploração das riquezas naturais em terras indígenas que respeitem as características dos povos originários, que fortaleçam a cultura dos povos originários, que garanta a produção sustentável e a geração de riqueza para todos. Marcelo, como presidente da Fiero, você sabe que nós vamos ter hoje no Brasil, esse ano, aliás, a COP é em 30, né? COP 30, né?
Com essa nova visão americana sobre as questões climáticas, você ainda acha que a COP, que vai ser realizada no Brasil, ela tem salvação? Ela vai ser um grande sucesso. Você acha isso mesmo? Eu tenho certeza. Por quê? Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, numa agenda do Instituto Amazônia Mais 21 e da Facility Investimentos, conversando com diversas entidades filantrópicas americanas. Então, eu estive em Nova York e Washington, discutindo exatamente como a filantropia americana, como os empresários americanos podem apoiar o desenvolvimento sustentável da Amazônia. E em todas as conversas, todas as reuniões que tive, eu terminava com essa pergunta. A mudança de posicionamento do governo americano em relação à agenda climática cria algum constrangimento? Desestimula vocês a continuarem? Robson, em nenhuma das conversas eu tive um aceno negativo. Algumas instituições são centenárias nos Estados Unidos e a resposta foi: não é a primeira vez que a gente passa por uma crise política e por um governo que vai em outra direção. A gente vai continuar fazendo o que a gente sempre fez. Para a Fiera, então essas questões climáticas que algumas pessoas tentam minimizar, dizendo que é bobagem, que é negócio de esquerda, na verdade não é de esquerda nem de direita, é um problema global e sério. Que afeta a sua vida, a minha vida. Rondônia, ano passado, teve, se eu não me engano, uma das piores secas dos últimos quase 50 anos. E a gente corre o risco disso, de nossas águas nossas fontes começarem a secar. A Fiero tem acompanhado isso, para e passo? Absolutamente de perto. Isso impacta na capacidade do Estado continuar produzindo. Você está há mais tempo do que eu em Rondônia. Eu cheguei há 25 anos. Quando eu cheguei aqui, era impensável, inaceitável discutir escassez hídrica no estado de Rondônia. A Amazônia sempre foi percebida como o grande repositório de água do planeta, de água doce do planeta. Então ninguém nem considerava isso como uma hipótese plausível. Ano passado, 16 municípios dos 52 de Rondônia tiveram crise hídrica. A crise, por causa das mudanças climáticas, já está batendo a nossa porta. Espigão do Oeste, por 2 anos, tem tido problema de fornecimento de água à sua população, que é a primeira dimensão de uso da água estabelecida pela resolução da ANA, Agência Nacional de Águas. Quando é que a gente vai acordar para isso e falar assim, isso me afeta. O teu negócio, né, o negócio pode não ter a sustentabilidade como core business, né, como essência do negócio. Entretanto, o avanço das mudanças climáticas e das consequências dos eventos climáticos extremos impacta a todos nós. Vocês têm conversado com o pessoal do agronegócio sobre isso? Porque há uma resistência política muito grande, a gente sabe, do agronegócio. Você, como jornalista, então, eu vou te presentear com um spoiler e um furo. A gente vai assinar na Rondônia Rural Show uma parceria da FAPERON, liderada pelo Hélio Dias, e o Instituto Amazônia Mais 21, para uma agenda de desenvolvimento sustentável do agronegócio em Rondônia, principalmente dos pequenos produtores rurais. Não é mais possível admitir produzir do mesmo jeito como se faz há décadas e ignorar a necessidade de promoção de transição ecológica, de transição justa na produção primária do estado de Rondônia. E mais uma vez, o que tem acontecido? Diversos produtores que têm alguma inconsistência na sua produção, seja por uma irregularidade fundiária, seja por algum passivo ambiental, já começa a deixar de acessar crédito numa melhor taxa. Ou seja, ele está comprometendo a sua própria capacidade de financiar a sua produção e, consequentemente, de continuar no jogo. Precisa ter um projeto de reposicionamento da produção, seja em Rondônia, em toda a Amazônia, é isso que a gente está defendendo, porque, senão, a gente pode, em pouco tempo, ou estar concentrando a produção, e isso é muito sério, porque a gente vai gerar exclusão econômica, ou a gente vai acabar virando pária numa comunidade internacional. Por quê? Porque a gente vai deixar de acessar os melhores mercados consumidores que pagam mais. Quer queira, quer não, começa a impor restrições a produtos, inclusive oriundos da Amazônia, né? Certamente. Se não Certamente. tomar os devidos cuidados. A missão do governo federal recentemente ao Japão
liderada pelo presidente Lula, teve um grande objetivo, que foi a abertura do mercado japonês para carne brasileira. Uma das falas do lado de lá foi: eu não posso suspeitar de que essa carne, na sua cadeia de valor, tem alguma irregularidade, seja ambiental, seja fundiária, seja social. Se eu suspeitar, a gente não compra. Simples assim. Colocou barreiras. Simples assim, colocou as regras. Ou você joga nesse quadrado aqui, camarada, ou senão eu não vou comprar de você. Você acha que o nosso empresariado está tomando essa consciência? Porque termina afetando o bolso dele, em última análise. Então, Robson, seja por consciência, ou seja por pressão para a sobrevivência do negócio, essa transição vai ocorrer. E quem não promover a transição vai ficar fora do jogo. Marcelo, um grande debate que se discute hoje no país, principalmente na nossa região amazônica, é a captura de carbono. A comercialização desses carbonos. Para algumas pessoas é muito abstrato. Mas como é que eu vou capturar o carbono para poder vender? E, por outro lado, tem alguns especialistas que criticam duramente essa comercialização de carbono, dizendo o seguinte, que pode abrir uma porta para, olha que contradição, para novas depredações, para novos desmatamentos, porque o cara preservaria uma área aqui em Rondônia e podia desmatar uma no Cerrado. Essa contradição existe ou será que vai cair naquela que você disse que você tem que criar regras para que o desenvolvimento acompanhe as novas realidades? As duas visões estão corretas, por incrível que pareça. E o que é necessário? Vou ter que acompanhar aqui o relator. Regra. Então, a regulamentação do mercado de carbono no Brasil é urgente. A gente está atrasado nessa agenda. O PL foi aprovado, a lei do mercado, né, foi criada no Brasil, mas ela precisa agora ser regulamentada. E o grande emissor no Brasil é o uso da terra. Eu não estou criticando o agro. É desmatamento ilegal e queimada. É porque está dentro do conceito de uso da terra. Sim. Se o Brasil for capaz, isso é uma agenda de comando e controle, isso é uma agenda estatal. Se o Brasil, em todas as suas esferas de governo, formos capazes de eliminar, estancar desmatamento ilegal e as queimadas, o Brasil cumpre com a sua NDC. NDC é a meta acordada de redução de emissões. Com isso, não estou dizendo que nenhum outro setor precisa fazer seu esforço setorial para reduzir emissões. A indústria tem feito um esforço hercúleo e liderando alguns setores em nível global. Celulose, a gente consegue colocar o produto na Europa, saldo positivo, somando a logística, que é um grande emissor. Transporte é um dos maiores emissores em nível global. Essa é a competência da indústria brasileira, que investiu em inovação, em mudança de processo produtivo, desde o setor primário. Hoje a gente está já no etanol 2.0, uma outra geração de produção de etanol, seja de milho, seja de cana-de-açúcar, com baixíssima pegada de carbono. Outra agenda no Brasil que evoluiu muito é a dos biocombustíveis. Então, sim, sem regra, pode acontecer isso. A gente está compensando a emissão de alguém que continua promovendo destruição em outro lugar do planeta. Não precisa nem ser no Brasil, não, pode ser fora. Mas isso a legislação brasileira vai ter que autorizar. Por isso é que essa regra precisa ser muito bem discutida. Como é que o mercado vai funcionar? E pela CNI, eu pessoalmente defendo a criação de uma agência reguladora para o mercado de carbono. Isso não pode estar pendurado num ministério, se é uma secretaria qualquer, que sofra pressão política. Isso tem que estar apartado para garantir rigidez no processo e segurança jurídica. Aí sim, a gente vai ter desenvolvimento de bons projetos de carbono e um mercado ativo em que o valor unitário do carbono seja alto, porque hoje o que a gente tem no mercado voluntário é uma subprecificação do carbono brasileiro. Marcelo, mas vou pegando todo o seu raciocínio e também naquilo que você falou, o marco legal. Rondônia, quer queira, quer não, tem um arcabouço
jurídico ambiental bem avançado, desde quando veio pós-Polo Noroeste, você teve o Planafloro, enfim, você tem uma legislação ambiental. Primeiro estado a ter o zoneamento socioeconômico Já ia ecológico. dizer, primeiro estado a ter o zoneamento. Mas mesmo você tendo essa legislação, quando você tem governos que têm um alinhamento ideológico e não se preocupa com as questões maiores de estratégico, com o planejamento estratégico do Estado, que às vezes se choca com essa discussão ideológica. Adianta ter uma legislação ambiental boa, que atenda a essas necessidades todas, se você tem governos lenientes com a depredação, fecha os olhos na fiscalização. Sem ter fiscalização, não adianta você ter uma legislação boa, porque aí sim volta aquilo que você disse, as atividades ilícitas continuam. E elas só continuam exatamente em razão, isso não é geral, de leniência de alguns governos, em razão dessa grande questão que o Brasil hoje e o mundo se depara, que é esse confronto ideológico. A gente está vendo isso acontecer nos Estados Unidos agora. Tá vendo? O Trump entrou desembarcando de toda a agenda climática e filantrópica dos Estados Unidos. A USAID, a agência que ele está buscando fechar, respondia por quase 40% da filantropia global. Somente na África. Né? Você tem disfunção na aplicação desse recurso, que vai para uma agenda politizada? Ok, enfrenta isso. Mas é necessário fechar todo o instrumento, todo o esforço do país? O que eu quero dizer, e que nos levou, é outro motivo que nos motivou a criar o Instituto Amazônia Mais 21, por quê? Na agenda pública, o ciclo político destrói muito valor e interrompe, muitas vezes, bons projetos. A gente, pelo lado empresarial, o setor produtivo, planeja para 20 anos, 30, 50 anos ou para a vida toda. Ninguém abre uma planta industrial pensando fechar daqui a 4 anos, porque terminou o mandato. Então, emprestar visão de longo prazo à agenda do desenvolvimento sustentável é outro papel fundamental que a gente buscou estabelecer a partir do Instituto Amazônia Mais 21. Porque o ciclo político vai aos soluços, em qualquer agenda. E é da natureza política, é da natureza do mandato, do ciclo do mandato. Então é preciso ter, em paralelo, contribuindo com o setor público, uma visão de maior longevidade, para garantir perenidade, continuidade e a definitiva implantação dessas soluções e dessas ações. Você é otimista nessa perenidade, nessas políticas estratégicas futuras? Pegando como base Rondônia? Eu diria que vai chegar um momento em que... Robson, eu vou responder de outra forma. Eu acho que o acúmulo de ações, o saldo é positivo. A gente tem momentos em que pende para um lado, pende para outro, fica melhor numa área, fica pior em outra e tal, mas eu acho que a gente anda para frente, em certa medida. Apesar de quando a gente roda a Amazônia profunda, eu acho que a Amazônia anda para trás. Tem lugares que eu volto, depois de muitos anos, você sabe que eu gosto de andar de moto, já andamos muitas vezes juntos, e a gente gosta de andar em lugares que não tem estrada. É estarrecedor, Robson, voltar a lugares em que a vida das pessoas hoje está pior do que era 10 anos atrás. Isso é inaceitável. E isso é outro esforço que, definitivamente, o setor privado tem que contribuir para superar esse atraso secular que permeia a nossa região amazônica. E isso pode e deve ser feito descolado de governo. Isso é uma agenda que é o papel do setor privado, liderando uma agenda de enfrentamento à pobreza e à miséria na Amazônia, consorciado, em colaboração ao Estado, mas numa visão de longo prazo, porque essas agendas, esses atrasos que impactam a nossa região precisam definitivamente serem superados. Marcelo, o papo flui bem quando os temas também são bons e principalmente quando o entrevistado tem uma capacidade, uma desenvoltura igual a você. Não, mas, você é muito generoso comigo. Mas às vezes eu sou duro também. É verdade. Mas o nosso tempo já exauriu. Eu vou ainda extrapolar em 1 minuto, porque tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, porque terminou virando uma grande briga, disputa política entre os deputados federais e o governo federal.
a disputa é tão grande que o lápis cai da minha mão. É sobre a BR-364. A Federação das Indústrias que você representa do estado de Rondônia, como é que está vendo esse formato, esse leilão que houve da duplicação, que é discutível isso, da BR-364? Está ceifando vida e a produção toda, são mais de 1.500, 2.000 carretas dia transitando numa BR construída há 40 anos atrás, e 40 anos depois a gente só vê as tragédias acontecendo. Seja rápido, meu amigo. A Fiero, em toda a sua história, tem a logística como a principal bandeira ser enfrentada para garantir competitividade à produção de Rondônia. A Fiero defende a concessão da BR-364 na mão do privado, independente do que foi possível modelar para que a tarifa fosse a mais baixa possível, e essa foi a solução desenvolvida no governo anterior. Então, a modelagem que foi licitada foi pensada na gestão anterior do governo federal. Ela só foi operada agora. O ideal é que tivéssemos uma rodovia totalmente duplicada? Sim, por óbvio. Só que a tarifa, o pedágio ia explodir e seria impagável. Porque os recursos do investimento são vultosos, né? Essa concessão prevê 10 bilhões de reais de investimento para 30 anos de concessão. E nos primeiros 10 anos de concessão, mesmo já com o recebimento da tarifa, depois dos primeiros investimentos serem feitos aqui, a empresa será autorizada a cobrar o pedágio. Por 10 anos o fluxo de caixa vai ser negativo, mesmo com o recebimento do pedágio. A empresa por 10 anos vai colocar dinheiro na concessão. E, além disso, existem níveis de serviço acordados, com indicadores muito claros no contrato. Caso essas obras e a melhoria da rodovia atraia mais carga e o volume aumente, novos investimentos terão que ser feitos. Então, a afirmação de que a gente fica amarrado a um contrato que não permitirá novos investimentos, não é correto afirmar isso, porque isso vai ser permanente medido. Aumentando o fluxo de veículos na rodovia, sendo necessário ampliar, duplicar uma terceira faixa em outro lugar, isso será feito automaticamente, já está no contrato. Então vocês defendem isso? Integralmente defendemos. O problema agora da ponte aqui no Candeias, se isso estivesse na mão do privado, isso poderia estar sendo equacionado, porque daqui a pouco essa ponte colapsa, como é que vai funcionar a nossa economia? Os políticos de Rondônia não escutam vocês na Federação da Indústria, porque eles estão tudo fazendo só discurso político. Bom, eles estão no papel deles e defendendo o que eles acreditam. A gente defende o que a gente acredita. Eu defendo investimento em infraestrutura. Não é o melhor modelo, o modelo ideal, mas é um modelo possível para que tenha atratividade ao privado para vir para Rondônia, com todo o desafio que é operar a Amazônia, para garantir uma tarifa que seja o mais equilibrada possível e que a gente tenha a primeira tranche de investimentos na mão do privado, garantindo ir e vir e o correto funcionamento dessa infraestrutura. Agora, sou contra esse modelo. Qual outro modelo? O Estado brasileiro é incapaz de fazer esse investimento. Nunca fez. Enquanto esse debate sobre a duplicação da BR não se conclui, não se concretiza em Rondônia, nossa entrevista concluiu. Lamentavelmente, eu quero agradecer muito a Marcelo Tomé, jovem presidente da Federação das Indústrias de Rondônia, agradecer a SES Brasil, dona dos estúdios que a gente grava aqui, e dizer que todas as imagens que forem utilizadas fora do nosso programa, a gente pede que o entrevistado sempre dê os créditos, porque alguns políticos estão usando nossas imagens que, modesta parte, é de alto padrão, né, sem dar os créditos. Então, cuidado, porque senão a gente vai acionar. Muito obrigado, Marcelo, foi um prazer muito grande ele entrevistar. Robson, foi um grande prazer estar aqui, uma honra.